Josué, no capítulo 22, dos versos 1 a 9, apresenta o testemunho do patriarca relativamente ao comprometimento e lealdade das tribos de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés em relação à participação destas 2,5 tribos no auxílio às demais tribos, as 9,5 tribos restantes, na conquista e posse das terras a oeste do Jordão, a terra de Canaã, a terra prometida. Vamos ver o texto, a partir do verso 1. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhe disse: Tem guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. Esse era um testemunho da lealdade dessas 2,5 tribos. O apoio militar às batalhas para a conquista das terras de Canaã. Haviam agido exatamente de acordo com a vontade de Deus, que tinha sido comunicada primeiramente a Moisés e também depois a Josué. Tinham obedecido à liderança do povo. Veja o texto da nossa lição. Eles haviam lutado ao lado dos seus irmãos por esse tempo ou por muito tempo, o que na realidade significou cerca de 6 ou 7 anos. As esposas e os filhos daqueles israelitas haviam sido deixadas em casa, do lado leste do Jordão, mas eles decidiram lutar lealmente ao lado dos seus irmãos, enfrentando a ameaça de ferimentos e morte na guerra. Era um comprometimento nacional. Eles pertenciam ao povo de Israel, portanto, eles eram uma unidade, e eles não deixariam os seus irmãos, as 9,5 tribos, sem ajuda militar, e participaram então para que eles pudessem tomar posse da terra prometida. Veja o verso 4. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso aos vossos irmãos, como lhe havia prometido, voltai-vos agora e ide-vos para as vossas terras, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. O que era esse descanso? Esse descanso é que não havia mais batalhas. Não havia mais batalhas para a conquista da terra. A terra já estava conquistada. Portanto, Josué estava falando agora para os Rubenitas, para os Gaditas e para a meia tribo de Manassés. Vocês podem voltar para a vossa terra, podem voltar para a Transjordânia. Mas ele deu uma recomendação de despedida, uma recomendação importante. Tende, porém, cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, que ele vos ordenou. Que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e os sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Conselho. Qual era o conselho para aqueles irmãos que agora iam voltar, atravessar de volta o Rio Jordão e ir para a Transjordânia? Ame o Senhor vosso Deus, ande nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, vos achegais a ele, sirvais de todo o coração e de toda a vossa alma. Conselho que era dado aos nossos irmãos lá em Israel, naquela época, na época de Josué, e que é um conselho absolutamente apropriado para nós também hoje. Amarmos o Senhor, andarmos nos seus caminhos, guardar os seus mandamentos e sirvamos de todo o coração e de toda a alma. Após isso, Josué abençoou. Assim, Josué abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas casas. Será agora, então, que as tribos israelitas permaneceriam unidas, apesar da fronteira natural que o Rio Jordão formava? Havia a oeste do Rio Jordão 9,5 tribos, e a leste do Rio Jordão 2,5 tribos. Seriam eles unidos? Permitiriam que a geografia marcasse sua identidade nacional?
Ou deixariam que a adoração comum ao único Deus os mantivesse como nação escolhida por ele, unida e forte, sob a sua orientação teocrática. Josué apresentou a única maneira pela qual essa fidelidade era possível. Eles não serviam aos seus companheiros israelitas, mas ao próprio Yahvé, que os havia encarregado da missão. Então, estavam servindo a Deus, todos estavam servindo a Deus. Encontramos esse mesmo princípio no Novo Testamento. O apóstolo Paulo admoestou os cristãos a realizar seu serviço como se estivessem trabalhando para Deus e não para seres humanos. Que chamado poderia ser mais elevado do que trabalhar para o Criador do universo? Todos nós, irmãos, procuramos bons empregos, procuramos ter um emprego digno, um emprego que supra as nossas necessidades físicas, financeiras, intelectuais. Mas trabalhar para Deus, irmão, será que tem um patrão melhor para trabalharmos? Uma empresa melhor? Tem uma empresa melhor do que a empresa de Deus? O chamado mais elevado. Veja Colossenses 3:23, o apóstolo Paulo escrevendo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. As 2,5 tribos agora estavam voltando para a sua herança, a herança que já havia sido dada por Moisés. E agora então ele disse: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com os vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Eles estavam voltando agora, depois dessa missão militar, mas dessa missão espiritual, que era fazer com que o restante das tribos ocupasse a terra prometida. Bem, mas é o Senhor quem capacita. É o Senhor que nos capacita para participarmos da sua obra, para cumprir a sua vontade, para participarmos das suas missões. Veja um parágrafo da nossa lição. Na vida cotidiana, muitas vezes enfrentamos desafios e dificuldades que podem facilmente nos desanimar e nos fazer querer desistir. Às vezes é fácil fazer isso. No entanto, podemos buscar o poder do Senhor, que promete estar conosco e nos capacita a fazer o que Ele nos pede. Se mantivermos diante de nós nosso elevado chamado, podemos ser motivados a seguir em frente, apesar dos inevitáveis desafios e desânimos que fazem parte da nossa condição de pecado. Sabe, irmãos, nas nossas missões, nos nossos trabalhos, nas nossas missões para Deus, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar pessoas que nos atrapalham, nós vamos encontrar desafios, grandes desafios. Mas o Senhor nos capacita, irmãos, o Senhor nos capacita para que cumpramos a sua vontade. Tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor propõe para que nós façamos, Ele dá promessas que são habilitadoras para que nós façamos o seu trabalho. Que o Senhor abençoe cada um de nós e nós podemos ter um comprometimento com o Senhor Deus, comprometimento com a sua missão, comprometimento com a missão de Deus, que é salvar pessoas, comprometimento com a igreja, comprometimento com os nossos irmãos, com os nossos pares. E dessa forma, então, irmãos, fazendo a vontade de Deus, vamos pregar o Evangelho, vamos fazer com que mais pessoas queiram chegar-se ao Senhor Jesus. E nós vamos estar cada vez mais próximos do Senhor Jesus. Deus esteja, então, com os nossos planos, Deus esteja com as nossas missões, com os nossos desafios, com as nossas dificuldades, mas especialmente que Deus esteja conosco todo o tempo.